Olá, iremos tratar sobre o metabolismo energético, assunto do capítulo 8 do livro didático de Biologia. Para tratarmos de metabolismo, é necessário entendermos que esse metabolismo constitui um conjunto de reações químicas, como se fosse um sistema de drenagens que ocorre no nosso corpo, como podemos perceber na imagem abaixo. Então, no nosso corpo, ele funciona a todo tempo, né? Do pé à cabeça, e esse funcionamento se dá através do ganho energético. Então, a nossa sobrevivência se dá através da energia gerada através de reações químicas que nós chamamos de metabolismo, né? E essas reações químicas, elas geram energia como também consomem energia, certo? E é isso que vai permitir a nossa sobrevivência. Para falarmos de metabolismo, é necessário entender alguns termos, né? Algumas situações. Cotidianamente, no nosso dia a dia, a gente percebe que existe a fala onde determinada pessoa tem um metabolismo acelerado, outras já têm metabolismo lento, que são o quê? As reações químicas do corpo que podem acontecer de uma maneira mais rápida ou mais lenta. Por exemplo, uma pessoa come bastante, né? Come muito e ela não engorda. Por quê? Porque ela consegue queimar as calorias daquele alimento, né? As reações químicas já são mais aceleradas. Já a pessoa que come pouco, existem pessoas que comem pouco e são um pouco gordas, né? Que guardam gordura. Acontece que, ao se alimentar, parte daquelas calorias não são gastas, não são consumidas, não são quebradas. E aí resta um restante que é armazenado na forma de gordura, né? Porque o metabolismo ele foi lento e não conseguiu queimar todo o alimento. Nós podemos falar também o que acontece com o alimento nas nossas células, né? Para tratar de metabolismo, é importante a gente falar também sobre o que vai acontecer com a glicose, né? Quando ela encontra a nossa célula, quando ela chega na célula. Nós sabemos que o alimento entra no nosso corpo, ele é digerido e existe ele na forma de glicose. Essa glicose vai ser levada para a célula, né? E lá na célula ela vai para uma organela chamada mitocôndria. E nesta mitocôndria vai acontecer o quê? A quebra da molécula de glicose, a quebra do alimento, para formar o quê? Energia. Energia para que nós possamos falar, andar, né? Para as diversas funções da nossa vida. Mas nós também temos que entender que esse processo também exige a presença do oxigênio. Então, o que acontece com o oxigênio que a gente respira? Né? Para onde vai esse oxigênio? Então, quando o oxigênio ele é colocado para dentro de nós, ele chega nos pulmões e vai para o sangue. E do sangue ele é levado para a célula, também para a organela mitocôndria. Na mitocôndria, esse oxigênio vai ser utilizado para a geração também de ATP, de energia. Então, qual é, né, a base da cadeia alimentar? Quando a gente fala de metabolismo, a gente tem também que entender que existe os seres que fazem o processo de alimentar todos os outros, né? Que produz o próprio alimento. Quem são esses seres que produzem seu próprio alimento para que possam gerar energia, né? Para que possam alimentar os outros seres vivos e que possam todos ter energia. Quem é a base da cadeia alimentar? Nós sabemos que são seres fotossintetizantes, né? Por exemplo, as plantas. Elas produzem
o seu próprio alimento através da fotossíntese, que vai produzir a glicose, né? Então, elas são os organismos autótrofos, né? São os produtores do seu alimento. E nós somos os consumidores, né? Os seres que consomem as plantas, né? Que consomem os animais que comeram as plantas. Nós somos os heterótrofos, que são os animais que não conseguem produzir, os seres vivos, na verdade, que não conseguem produzir o seu próprio alimento. Bom, aí fica uma pergunta. A planta, ela produz o seu alimento, mas ela também faz respiração? É importante entendermos que a planta, ela vai ter uma série de reações químicas para produzir a glicose, e que essa glicose ela precisa ser utilizada para gerar muita energia, né? E qual é o processo que faz a produção de energia acontecer? É a respiração celular. Então a planta ela respira como nós, ela utiliza de oxigênio. Esse oxigênio vai ser levado para a mitocôndria da planta, e lá na mitocôndria vai haver a quebra da glicose na presença do oxigênio para gerar o que? Energia para essa planta. Então, recapitulando, a planta ela respira, né? Ela respira oxigênio. Ela utiliza do oxigênio para a produção de energia, certo? Como nós, da mesma forma que nós precisamos do alimento, precisamos também do oxigênio para a produção de energia. A planta é da mesma forma. Então, tem aquela história, a planta ela respira. Será que podemos dormir com a planta no quarto, né? Será que ela não vai pegar o nosso oxigênio? Então, isso é mito, né? A planta, ela é como se fosse uma pessoa a mais dentro do quarto. Uma pessoa, ela pega todo o nosso oxigênio, né? Se tiver uma pessoa conosco. Então, não tem isso, isso é mito. Então, o que é mesmo o metabolismo, né? O metabolismo é processos integrados. Meta quer dizer integrar e bolismo quer dizer processos. Então, são processos integrados, reações químicas integradas que acontecem em todas as nossas células do corpo, certo? Para produzir energia, né? E essa energia vai ser utilizada em outras reações. Então, a todo momento vai estar produzindo e gastando energia nas células do nosso corpo, nos nossos tecidos. Portanto, metabolismo é o conjunto de reações químicas que produz a energia necessária para a realização das funções vitais dos seres vivos. O metabolismo ele se dá de duas formas, né? Esses processos metabólicos que acontecem dentro de nós, eles podem acontecer de duas maneiras. A gente tem o catabolismo e o anabolismo. O catabolismo, ele representa o processo de quebra de macromoléculas em moléculas simples, né? Como, por exemplo, eu falei para vocês que a glicose, ela é quebrada, né, na célula, lá na mitocôndria, ela é quebrada para formar energia. Quando ela é quebrada, ela se transforma, ela forma moléculas mais simples, né? Moléculas pequenas. Esse processo de quebra de moléculas, de transformar em moléculas menores, nós chamamos de catabolismo, que é também chamado de catálise, né? Lise quer dizer quebra. E neste processo vai ocorrer a perca de energia, tá? E vai acontecer também a perca de elétrons.
Quando acontece a perca de elétrons, nós chamamos esse processo de oxidação. Então, ao ser quebrada uma molécula, ela perde energia e elétrons, que nós chamamos aí de oxidação. Já o processo de anabolismo é o processo contrário, né? Que acontece, por exemplo, quando vai sintetizar as proteínas, por exemplo. Lá no retículo endoplasmático rugoso, que é uma molécula do nosso corpo, uma organela, na verdade, essa organela, ela pega aminoácidos, que são moléculas pequenas, e transformam em proteínas, que são moléculas grandes, né, maiores. Esse processo nós chamamos de processo de construção, né, que há um ganho de elétrons para conseguir fazer essa construção. Tem que ganhar elétrons e também tem que ganhar energia, tem que consumir energia para conseguir formar moléculas grandes, moléculas maiores. Então, nós podemos fazer uma associação. Quando a gente vai para a academia, existem pessoas que querem realizar atividades aeróbicas para quebrar a energia, quebrar as moléculas do corpo, da gordura do corpo, por exemplo, e perder energia. Então, elas vão fazer atividade aeróbica, porque nessa atividade a pessoa gasta muita energia, vai ocorrer o quê? A quebra das moléculas em moléculas menores. Já o processo de anabolismo, tem pessoas que vão para a academia para ganhar massa, para construir, né, massa no corpo. Esse processo ocorre com que a pessoa muitas vezes utiliza de anabolizantes ou utiliza de suplementos para ajudar na síntese de novas proteínas. Então a pessoa faz o que? O esforço muscular, diferente do aeróbico, aqui é esforço muscular para que o músculo cresça, né? Ele aumente as suas moléculas. É uma forma de associação, né? Então, o que acontece aí nessas fases? A reação anabólica, como nós falamos, moléculas simples são transformadas em moléculas complexas. Quando isso acontece, as moléculas absorvem energia, né? Para conseguir formar uma molécula complexa, tem que haver absorção de energia. Ela ganha energia para haver essa união. Já no processo catabólico, na reação catabólica, uma molécula grande, uma molécula complexa vai ser quebrada e ao ser quebrada ela libera o que? Energia, né? É o processo inverso e se transforma em uma molécula mais simples. Então, a gente falou aqui de oxidação e redução. O que acontece mesmo? Nós temos no nosso corpo moléculas com elétrons, né? Carregadas de elétrons com energia. Essas moléculas elas vão perder esses elétrons em algum determinado momento. A gente está vendo aqui a molécula A, que vai perder, na verdade, os seus elétrons para a molécula B, né? Então, a molécula A, como a gente vê aqui embaixo, A foi o que? Oxidado. Oxidado quer dizer o quê? Que perdeu elétrons. Já a molécula B, ela foi o que? Reduzida. Reduzir quer dizer o que? Na química, reduzir quer dizer ganhar elétrons, certo? Então, a todo momento vai acontecer no nosso corpo esta perca e ganho de elétrons para que as moléculas consigam fazer as suas reações químicas acontecerem. Então perceba aqui que existe o anabolismo de vermelho e o catabolismo de azul. Então vamos ver o que acontece. No anabolismo,
vai formar-se moléculas o quê? Maiores, moléculas complexas, que a gente chama também de macromoléculas. E isso acontece com o ganho de energia, tem que ganhar elétrons. Esses elétrons que a gente vê aqui, esse solzinho de amarelo, né? Eles vão entrar na reação química para que ocorra a formação de novas moléculas. Já no catabolismo vai acontecer o quê? A oxidação. A oxidação que a gente viu que é o quê? A perca de elétrons. Por quê? Porque a molécula ela é quebrada no catabolismo. Se ela é quebrada, ela vai liberar elétrons, ela vai liberar energia para formar moléculas menores, moléculas simples, certo? Então, no anabolismo absorve energia, ganha elétrons, nós chamamos de redução, e no catabolismo a perca de elétrons, a perca de energia, que nós chamamos também de oxidação. Então repare aqui, a gente tem dois compostos aqui, um composto A e um composto B. O composto A, vamos perceber que ele é formado de moléculas simples. Já o composto B é formado de moléculas compostas, que estão unidas umas às outras. Do A para o B, o que vai acontecer? Um processo que nós chamamos de anabolismo. Do A para o B, como foi formado moléculas complexas aqui no B, a gente chama de anabolismo. Já do B para o A, houve o quê? Uma separação das moléculas. As moléculas foram quebradas. Então aconteceu o quê? O processo de catabolismo, certo? E aí, quando acontece o catabolismo, nós sabemos que vai liberar o quê? Elétrons, liberar energia. E essa energia vai ser absorvida para que ocorra o quê? O anabolismo. Então, perceba que no anabolismo absorve energia para formar moléculas complexas, que estão aqui juntas, aqui embaixo. E no catabolismo acontece o quê? A liberação de energia, porque são formadas moléculas simples, né? As moléculas são quebradas. Bom, agora, existe uma molécula muito importante no nosso corpo, nas nossas células, que elas são as grandes armazenadoras aí de energia, né? Elas armazenam energia e elas doam energia em determinados momentos e ganham também energia em outros momentos. Essa molécula é chamada de ATP, né? Ela participa desse processo que a gente falou aí de anabolismo e catabolismo. Então esse ATP é uma molécula que tem uma base nitrogenada adenina, uma pentose que é a ribose, né? Formada por uma ribose, e por 3 fosfatos que a gente está vendo aqui. O P, o primeiro P, o segundo e o terceiro P, que são fosfatos. Esses 3 fosfatos, eles carregam energia, eles são energizados, né? Só que eles são o quê? Possuem carga negativa. Então a tendência deles é repulsar, é um repelir o outro. Mas com a presença da energia, essa energia é uma mola que segura um fosfato ao outro, certo? Então esse ATP, ele tem o nome de adenosina trifosfato, porque possui 3 fosfatos. E esses 3 fosfatos são responsáveis por armazenar energia. A energia que está presente nas reações químicas. Então,
quando acontece a liberação de energia, por exemplo, lá no catabolismo, o ATP ele vai utilizar essa energia que foi liberada, certo? Então ele armazena essa energia. E aí a gente tem a primeira ligação do primeiro fosfato tem pouca energia. Já a última ligação do fosfato já é mais energética, né? Então, na natureza, né, no nosso corpo, essa última ligação vai ser a ligação onde vai ser doada energia para as reações químicas, né? Então, quando perde essa última energia aqui, essa energia maior, libera-se também esse fosfato. Então, ele fica com 2 fosfatos. Então, o ATP tem 3 fosfatos, ele armazena energia nesses fosfatos, só que existem momentos que ele vai doar esse fosfato, vai doar essa energia, né? E aí o que vai acontecer? Ele vai ficar com apenas 2 fosfatos. E quando ele fica com 2 fosfatos, nós chamamos de ADP, adenosina difosfato, né? Então vamos ver aqui na imagem o que acontece. Temos aqui o ATP com 3 fosfatos, altamente energético, e ele vai perder um fosfato. Para quê? Para que ele libere energia para alguma reação química. Por exemplo, no anabolismo é necessário energia para acontecer a reação química. Quem vai estar doando energia no anabolismo, quem vai estar disponibilizando essa energia vai ser o ATP. Então o ATP ele vai soltar um fosfato e liberar a energia que estava nesse fosfato para uma reação química acontecer, por exemplo, o anabolismo, certo? Então, nós vamos ter a todo momento o ganho de energia, onde o ATP vai ganhar energia formando aí 3 fosfatos energéticos, que é o ATP, né? 3 fosfatos. E quando ele perde um fosfato, ele perde energia, ele fica com 2 fosfatos, que nós chamamos de ADP. Então, resumindo, qual é a função do ATP? Armazenar energia para as reações químicas, para que o nosso corpo possa funcionar, tá? Então, nós chamamos esse ATP também de moeda energética, porque a todo momento ele está aí disponibilizando essa energia, né, tão necessária para o nosso corpo. Então, quando ele perde, quando ele fica com 2, lá na frente ele pode ganhar e ficar novamente com 3 fosfatos. Ele vai se renovando. E aí nós chamamos de reação endergônica quando ele está com os 3 fosfatos, ele está energizado, ele ganha energia. Então, endo quer dizer para dentro, ganhou energia. E nós chamamos de reação exergônica quando esse fosfato é perdido, né? Quando ele fica com apenas 2 fosfatos. Então, é uma reação de perca, né? Foi colocado para fora a energia do ATP. Reação exergônica. Bom, então, vamos ver aqui como acontece no nosso corpo, né? No nosso corpo, essas reações químicas, como eu disse, vão acontecer simultaneamente, né? Então, todos acontecem ao mesmo tempo, o catabolismo e o anabolismo, né? Então, moléculas são quebradas a todo tempo e moléculas são construídas também a todo tempo, né? Então, em determinadas regiões aí da nossa célula, isso vai estar acontecendo simultaneamente, que nós chamamos de reações acopladas. Então, perceba aqui nessa imagem. Quando a gente
ver a formação do catabolismo aqui embaixo. Então temos uma molécula aqui embaixo, A e B, que estão juntas. Essas moléculas estão combinadas, então elas estão complexas, né? Compostas. Elas vão ser quebradas. Lá na frente, que a gente está vendo aqui em cima, elas vão ser quebradas. Ao serem quebradas, elas vão ser o quê? Liberar energia. Liberando energia, elas vão formar o ATP. Elas vão disponibilizar energia para a formação do ATP. Então, vamos imaginar que lá na célula tem um ADP, com só 2 fosfatos. E imediatamente vem ali um elétron energizado. Esse elétron que veio energizado vai possibilitar que forme um ATP, onde junta-se mais um fosfato na molécula de ADP, formando o ATP. Então, o catabolismo possibilita a liberação de energia para a formação de ATP, certo? Já o anabolismo, aqui em cima, que a gente vê que acontece o processo contrário, vai formar moléculas complexas, né? Nesse anabolismo, a gente vê que foi consumido o ATP. Como nós sabemos, vai consumir energia no anabolismo. Logo, vai ser utilizado aquele ATP que estava energizado. Quando ele for utilizado, ele vai ser transformado em quê? ADP, né? Ele vai ficar com apenas 2 fosfatos e vai soltar um fosfato para fora, para que a energia seja liberada. Bom, esse catabolismo, essa formação de ATP, costuma ocorrer na mitocôndria, tá? Então, a mitocôndria vai ocorrer a quebra da molécula da glicose, gerando energia para a formação do ATP. Já o anabolismo, por exemplo, pode acontecer numa organela chamada retículo endoplasmático rugoso. Lá nessa organela vai ocorrer a formação de proteínas. Para formar proteínas, precisa-se de muito ATP. Então, esse ATP vai sair da mitocôndria e vai para o retículo endoplasmático rugoso aqui em cima. E lá ele vai ser quebrado, vai ser utilizada a energia do ATP e vai ser transformado em quê? ADP, né? Adenosina difosfato. E vai liberar um fosfato para fora. Então, a todo momento no nosso corpo acontecem esses 2 tipos de reações: formação de ATP e quebra do ATP, né? Formação do ATP e quebra do ATP. Então, são reações aí acopladas. Então, além do ATP, que é um armazenador de energia, nós temos também os transportadores de energia, que são o quê? O NAD, o NADP e o FAD. Eles transportam elétrons e hidrogênios, né? Que são íons energizados, né? Possuem alta energia. Então, imagine que esse NAD, o FAD e o NADP sejam caminhões. Eles são caminhões que fazem o transporte de elétrons de um local para outro e o transporte de hidrogênios de um local para outro, certo? Então, a todo momento eles vão estar recebendo hidrogênio, recebendo elétrons que estão energizados e levando para uma reação química lá na frente, onde necessita dessa energia, né? Para que ocorra a reação. Então, o NAD, o FAD, o NADP, eles são esses caminhões transportadores que vão transportar hidrogênios e elétrons para a produção de ATP. Bom, só que o NAD e o FAD,
eles são transportadores que participam do processo catabólico, né? Que nós sabemos que o processo catabólico é o quê? O processo de quebra da glicose. Então, lá no processo de quebra da glicose, o NAD e o FAD vão estar atuando no transporte de hidrogênios e elétrons, né? Na fermentação e na respiração celular. Já o NADP, ele participa de outro processo, que é o processo anabólico, que é o processo que produz glicose, né? Produz o alimento. Então, o NADP, ele vai ser responsável por transportar os elétrons e o hidrogênio na quimiossíntese e na fotossíntese, que é onde ocorre a produção do alimento. E aí, quais são as principais reações metabólicas, né? Nós vimos, no geral, como ocorrem essas reações aí de perca e de ganho de energia, né? E quais são mesmo as reações onde vai ocorrer, né, essa produção de ATP ou a quebra do ATP, né? Então a gente vai ter 4 principais reações metabólicas aí no nosso corpo acontecendo para a formação da energia ou a quebra da energia. Nós temos a fotossíntese, a quimiossíntese, a respiração celular e a fermentação. A fotossíntese e a quimiossíntese, o próprio nome fala, elas vão sintetizar alimento, né? Então, no caso aqui pode ser a glicose, né? Para sintetizar alimento, elas vão fazer reações o quê? Anabólicas. Vai fazer a síntese, a produção de moléculas. Logo, elas vão necessitar de receber energia. Então, se elas vão receber energia, são chamadas de reações endotérmicas, porque recebem energia, né? Para formar moléculas que nós chamamos moléculas de glicose, por exemplo. Já a respiração celular acontece o inverso, que é o quê? A quebra da molécula de glicose para formar energia, para formar o quê? O ATP. Então, vai ocorrer a quebra do alimento, a quebra da glicose na respiração e na fermentação, liberando energia, o que nós chamamos de reação exotérmica. Exo quer dizer o quê? Para fora. A energia vai ser liberada na forma de ATP. Bom, nós vamos dar sequência depois ao processo de fotossíntese. Então, vou parar por aqui e vou gravar depois uma aula sobre fotossíntese para a gente dar sequência ao conteúdo.